Olá, então muito bem, vamos aplicar agora um algoritmo de classificação usando máquinas de vetores de suporte lineares. Então vamos tentar separar aqui os nossos dados com hiperplanos aqui para ter a classificação deles. Eu vou aplicar nesse exemplo aquele mesmo conjunto de dados que foi utilizado no primeiro exemplo com o KNN, onde a gente tinha então uma separação em dois atributos, pressão e temperatura, e duas classes lá, adequado, não adequado, 0, 1, para ilustrar a aplicação do algoritmo. Então, aqui o que mudou em relação àquele exemplo onde foi aplicado o KNN? As bibliotecas aqui que eu estou utilizando é basicamente as mesmas, a diferença aqui que eu estou chamando o NumPy para algumas operações matemáticas que vão ser necessárias depois, e do scikit-learn, então, estou importando esse linear SVC, que é a ação, que é o algoritmo, então, com as máquinas de vetores de suporte lineares. Tá? Então, no mais, também vou estar avaliando aqui só a acurácia e a matriz de confusão, e o pacote aqui para fazer a divisão entre o conjunto de treinamento e o conjunto de testes. O exemplo que eu estou utilizando, então, como eu falei, é o mesmo, né? Vou estar importando eles aqui, deixa só para a gente lembrar, então, é esse conjunto de dados aqui, que eu tenho esses pontos aqui rotulados como 1, esses pontos aqui rotulados como 0, tá? E eu quero achar a superfície de separação entre eles. Bom, olhando para os pontos, já fica claro que uma máquina de suporte linear aqui ela não vai conseguir fazer uma separação, porque ela vai tentar traçar alguma reta aqui para separar esses pontos, e claramente esses pontos não estão linearmente separáveis. A ideia é a gente ver como o código aqui se comporta, como o algoritmo se desempenha para esse caso, mas eu já posso suspeitar que ele não vai ter um resultado tão bom. Mas vamos lá, vamos aplicar ele para ver qual que vai acontecer. Então aqui eu vou comentar, não quero mais plotar isso. Vou fazer a distribuição aqui então também, né, do tamanho do conjunto de dados de validação, 20 para teste e 80 para treinamento. E vou aplicar então aqui o algoritmo. Bom, primeira coisa, quando eu for chamar ele, veja que eu posso aqui definir, primeira coisa, o valor do parâmetro de regularização. Então eu posso ponderar aqui a influência dos pontos que estão ou na margem ou classificados errado, aqui aumentando ou diminuindo esse cara. E a função de perda aqui também, eu estou usando essa função hint, que é a função dobradiça, né? E existem outras funções disponíveis aqui, posso dar uma olhada na documentação do programa se quiser saber quantas tem. E o random state aqui também, para fazer essa classificação, em alguns momentos ele vai precisar de um número pseudo-aleatório, então eu posso manter esse random state aqui sempre no mesmo valor, para cada vez que eu rodar ele não dar um valor diferente. Tá? Então aqui eu vou ter as minhas etapas, né? O fit aqui para fazer o ajuste, assim como no caso do KNN, veja que aqui eu só mudei essa linha basicamente, né? O resto aqui está igual ao que estava no exemplo do KNN. Vou mandar executar aqui. Então eu tenho aqui a acurácia 0,9, que é um valor bom, né? Um valor muito bom, inclusive para uma separação linear de dados que não são linearmente separáveis. E aqui a matriz confusão. Veja que ele só gerou aqui um falso positivo e 3 falsos negativos. Bom, uma outra coisa que é interessante analisar aqui, eu estou disponibilizando esse script para download aqui na descrição também, caso vocês queiram. E eu adicionei esses comandos que basicamente eu copiei de um exemplo que está no site do scikit-learn. Ladrão! Basicamente copiei isso de um outro exemplo, mas eu coloquei aqui uma descrição linha a linha do que está sendo feita em cada comando aqui. Não vou discutir aqui no vídeo para não perder muito tempo, mas é basicamente o que eu vou fazer aqui é fazer um mesh grid para avaliar aonde está cada um dos pontos, né, em qual classe que ele está prevendo que está cada um dos pontos, e com base nisso e na margem que eu vou ter calculado também, eu consigo classificar os pontos, saber onde está a margem e saber onde está o plano de separação, né? Fazer aquela análise padrão das máquinas de vetores de suporte. Então, eu vou ter
vou ter esse resultado aqui. Então vejo que ele cria esse plano de separação aqui e as margens aqui, então, que vão estar praticamente englobando todos os pontos aqui dessa classe, ficou verde aqui, né? Seria a classe 1, e boa parte aqui também dos pontos da classe azul. Veja que aqui eu plotei também tem alguns pontos que eles estão com esse círculo ao redor, e esses são pontos que estão dentro da margem e que não fazem parte do conjunto de teste. Então, os pontos do conjunto de teste, eles não estão circulados, para a gente conseguir diferenciar qual é teste e qual é treinamento. Então, por exemplo, esse ponto aqui, que ele não está circulado, né, ele é um ponto que ele faz parte do conjunto de testes, né, e ele está no lado errado. Então, esse aqui seria uma predição errada do meu algoritmo. Tá? Claro que todas essas outras aqui também seriam predições erradas, mas como elas foram utilizadas para treinamento, elas não aparecem na minha matriz confusão. Então eu teria um ponto azul aqui que está mal classificado, acho que seria esse ponto aqui, não sei se dá para ver muito bem. Deixa eu tentar maximizar. Isso, aqui fica mais fácil. Então esse aqui seria o nosso falso positivo, né? Ele é um ponto negativo que está usado para teste, que está na região dos positivos. Eu tenho aqui então esse aqui e esse aqui, que são falsos negativos, né? Que eles foram usados para teste e estão na região errada. É claro que eu tenho todos os outros pontos aqui que foram classificados, que estão, né, no lado errado do plano de separação, mas eles não foram utilizados no conjunto de teste, né? Por isso eles não aparecem na matriz confusão. Se eu alterar o valor do C, por exemplo, aqui, nesse caso ele vai ser muito pouco sensível a esse parâmetro C. Vou colocar um valor bem baixo mesmo, só para a gente desprezar totalmente isso. E veja que ele nem aparece aqui o plano de separação. Vou colocar um valor um pouquinho maior. Tá? Veja que ele joga aqui uma margem, um plano de separação aqui no fundo, e uma margem aqui que está pegando todos os elementos basicamente. Então, ele não consegue, né, lidar muito bem com esse tipo de problema aqui. Tá? Especialmente se eu jogar um valor de C baixo aqui para desprezar os pontos que estão mal classificados. Tem mesmo que eu aumente muito aqui, vou colocar apenas 5 aqui para tentar forçar ele, melhorar de alguma forma, ele não vai ficar muito melhor do que estava com 20 lá. Então, com um classificador linear, ele dá uma acurácia relativamente boa até, não dá para reclamar de um 0,9, mas, né, posso ver que ele não generaliza muito bem o meu sistema, ele não consegue prever o comportamento que eu tenho aqui associado a ele. Então isso indica para mim que eu preciso de alguma forma levar em conta algum plano de separação, algum algoritmo que considere essa fronteira não linear, que vamos ver isso na sequência.